Olá, boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite, meninas. Boa noite. Como vocês estão? Bora rezar nessa live das sentinelas. Que era para estar acontecendo ao vivo, né? Mas a gente passou aqui para o formato online. Ô, Kátia, quando tu quiser entrar, já pede aí pra gente começar. Oi, Claudinha. Bora rezar, meu povo. Gente, não cai um pingo d'água nesse momento, não tem um barulho de vento. Mas Deus sabe por que Ele quis que a gente fizesse online, né? A gente foi prudente, veio para o formato online e agora vamos viver este momento aqui que Deus tem para nós. Vamos colocar a... Boa noite, Flávia. Vamos cantar com a Kátia Kist. Bora ver. E aí, Entrou, Kátia. Boa noite. Tá aqui frio também aí. um pouco, mas a chuva também parou. Não, é uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica, não cai um pingo d'água, não tem um barulho de vento. Mas Deus sabe por que Deus Ele sabe quis que a gente fizesse por quê. online essa noite, né? É A verdade. gente vai fazer o nosso papel aqui e rezar juntas, né? E ouvir a palavra de Deus. Vamos começar então, Kátia? Vamos. Como Vamos é que tu quer rezar. começar? Vamos fazer o sinal da cruz, né? Pra gente ser católica direitinho. Vamos. E depois a gente quer. Vamos cantar, né? Vamos não, né? Tu canta e eu fico quietinha aqui. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou tentar colocar o playback aqui. Tu me diz que tá alto, tá? Tá. O computador ligou. Opa. Dá pra ouvir? Tá, dá pra ouvir. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confia em mim, o meu amor te abrigará. Sei que angustiado o coração endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. Jéssica, eu estava olhando essa passagem agora antes de começar a live e me chamou a atenção que quando eles veem Jesus, quando os apóstolos veem Jesus vindo sobre as águas, aí eles têm medo. Eles têm medo do próprio agir do Senhor. Isso me chamou a atenção. Às vezes a gente se assusta, né? Ai, é um fantasma. E o Senhor diz, calma, sou eu. A presença dele, né?
a gente não compreender, né, os mistérios de Deus, se assustar com o próprio agir de Deus. E aí o Senhor vem dizer pra gente, não, te acalma, sou eu, tá tranquilo. Tava procurando uma palavra aqui que eu fui pensando quando tu tava rezando, tô tentando encontrar. Achei. E quando estava cantando, eu lembrava dessa palavra que eu rezei ontem de manhã, que é o Salmo 67, no versículo 20 e 21, que diz assim: bendito seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação, leva nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor Deus. Né? E eu te ouvindo aqui, eu fiquei pensando assim, como é que é importante a gente conhecer o Senhor, né, Kátia? Porque ali os discípulos pensavam que o conheciam, né? Eles andavam com ele, né? Eles andavam com ele sempre. E em quantos momentos a gente vê do relacionamento deles com o Senhor que eles estranham o próprio Senhor, eles estranham o poder do Senhor, eles estranham Jesus vindo, né? Naquele momento de perigo que eles estão. E quanto que a gente não conhece Deus, né? Quanto que a gente não conhece o agir de Deus e a gente não conhece o Senhor. Como que é necessário realmente a gente se relacionar mais com Jesus, estar mais próximo da palavra dele, né? E conhecer esse Deus. Esses versículos, ontem eu fiquei meditando neles e pensando em Senhor, como eu te conheço pouco, né? Qual é o tipo de Deus, né? Olha quem é Deus. Bendito Senhor, seja o Senhor todos os dias. Deus, nossa salvação. Deus é minha salvação. Ele leva os nossos fardos. Deus leva os meus fardos. Eu fiquei pensando nisso. Quantas vezes que eu não quero dividir com Deus os meus fardos? Que eu acho que todo mundo tem que dividir comigo. Às vezes eu quero que meu marido divida, eu quero que os filhos dividam, eu quero que o chefe, que colegas, que não sei quem, todo mundo divida. E são fardos que são meus e às vezes a gente exige de pessoas. Quando Deus se coloca ao nosso lado para que Ele venha nos ajudar a carregar os nossos fardos, né? É um papel dele, ele se coloca à nossa disposição, né? E diz assim, ele é um Deus que salva. Da morte nos livra o Senhor. Diz Deus, nossa salvação. Nosso Deus é um Deus que salva. O Senhor Deus nos salva. Ele vem em nosso socorro, ele vem em nosso auxílio, né? Ele é a nossa salvação. E eu fiquei meditando isso ontem, pensando nas minhas loucurinhas do meu dia, né? As coisas que a gente tem, assim, não só as coisas grandes, né? Mas também as coisas pequenas. Em todas as coisas, o Senhor vem nos ajudar a carregar os nossos fardos. E de tudo, em todos os lugares, o nosso Deus é um Deus que salva. Ele é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação, né? Eu estava cantando e diz, forças te darei, né? Como que a gente precisa dessa força, né? O Senhor é a nossa força. Ele é a nossa força que nos ajuda. Ele é a nossa salvação. Ele vem em nosso socorro. Amém. E eu quero começar com essas palavras da Kátia, já uma oração. Vamos rezar? A gente pode rezar? A gente já está um bom número de pessoas aqui para rezar, né? Essa oração de começo já de live, nós queremos pedir, Senhor, a Tua graça sobre nós, nesse tempo de oração. Vem, Senhor, com a Tua graça sobre nós, vem, Senhor, com a Tua força. Nos ensina nessa noite um pouquinho mais a Teu respeito, Senhor. Que nós não tenhamos medo da Tua obra na nossa vida, da Tua aproximação pelos meios que Tu escolhes se aproximar de nós, Senhor. Que nós não tenhamos medo de Ti, da Tua obra, da Tua presença, Senhor. Vem tirar do nosso coração, já nesse começo de oração, todos os medos, Senhor, todos os temores. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, e nas Tuas mãos agora os nossos fardos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Nós queremos lançar em Ti, Senhor, as nossas preocupações e ansiedades. Eu quero convidar vocês, a gente rezando assim já. Onde você estiver agora, você já vai rezando e pedindo, dizendo para o Senhor qual é o nome do fardo, qual é o nome da preocupação, né? Às vezes o nome do fardo da preocupação também é o nome de uma pessoa, mas às vezes são situações, né? São contas para pagar, são doenças, são enfermidades, são temores, né? O Senhor coloca forte no meu coração a ansiedade gerada pelas preocupações. Senhor, nós queremos nessa noite pedir que Tu te aproxime de nós, Senhor, que Tu venha até a nossa presença, Senhor, nós nos achegamos à Tua presença. Queremos pedir pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São José,
a tua graça nessa noite, Senhor. Nós lançamos em Ti os nossos fardos, Senhor. Te pedimos, Senhor, leva os nossos fardos hoje. Tu que és a nossa salvação. Alcança agora, Senhor, as situações de medo, de ansiedade, de temor da nossa alma, as nossas dúvidas, Senhor, as nossas dores, a nossa exaustão, o cansaço, Senhor. Nós colocamos todos os nossos fardos em Ti agora, Senhor. Nós queremos permitir nessa noite, Senhor, que Tu carregue os nossos fardos, que Tu sejas mais uma vez a nossa salvação, a salvação da nossa alma, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa família. Senhor, nós escolhemos a Ti como nosso Senhor, como nosso Salvador. Te escolhemos como Senhor e Salvador da nossa família, da nossa casa, Senhor Jesus, das nossas situações, dos nossos problemas, das situações de enfermidade, de medo. Nós Te colocamos agora no centro, Senhor. Nós declaramos, Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Nós abandonamos em Ti agora todos os medos e temores, todas as dúvidas, Senhor. Toda dor, todo abandono, Senhor. Aquela dor de abandono, aquela dor de solidão que temos vivido. Nós colocamos agora tudo na Tua presença. O cansaço, a confusão mental, a confusão emocional. Nós colocamos tudo agora na Tua presença, Senhor. E pedimos a Tua graça, o Teu socorro. Vem, Espírito Santo, em nosso auxílio. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos fortalecer. Vem, Espírito Santo, nos conduzir. Vem, Espírito Santo, nós queremos nos lançar em Ti, Senhor. Nós queremos lançar a nossa vida em Ti, Senhor, o nosso coração em Ti, as nossas emoções, os nossos fardos, Senhor. Nós nos lançamos em Ti agora, Senhor, nessa noite, sem medo, Senhor. Sem medo, sem temor. Nós cremos, Senhor, que é Tu que nos dá a força, é Tu que nos fortalece. Oi, Jéssica, o tempo todo da oração eu tenho presente essa passagem que eu citei antes, com a sensação de Jesus vindo ao encontro de cada um de nós. Ele vem sobre as águas, assim, via bem ele firmando os pés sobre o mar ao nosso encontro. E aí, junto, eu sinto assim, o Senhor tocando muitas pessoas que, até tenho receio de falar essa expressão, mas que se decepcionaram com Deus, que confiaram e tipo, sentiram que aquela confiança foi frustrada, essa sensação. Então eu vi o Senhor estendendo a mão e a pessoa com medo de pegar e de naufragar, de ter a sua confiança quebrada, porque é uma experiência errada com Deus, né? Porque Deus nunca decepciona a nossa confiança. Mas é fruto das nossas emoções, da forma como a gente desconhece verdadeiramente a Deus. Mas o Senhor, eu senti o Senhor segurando forte a mão, né? E encorajando a confiar de novo. Isso que ficou, sabe? Ele encorajando a gente a confiar verdadeiramente nele. Confiar de novo. Confiar de novo. Eu vou escrever, porque eu sou dessas. Confiar de novo no Senhor. Às vezes, né? Eu já estava rezando o rosário pro Frei Gilson. Dessa madrugada, eu não rezei de madrugada, eu rezei de tarde. Mas ele falou uma coisa sobre isso, assim, agora me lembrei disso, né? Que ele falou assim que algumas pessoas tinham esse sentimento no coração, assim, como que essa coisa ruim aconteceu, né? Como que coisas ruins acontecem? Como que Deus deixa, né? Por que que Deus fez isso contra mim? Né? Às vezes a gente pensa que Deus fez algo contra nós, né? E aí o Frei falou assim, né? Na verdade não é Deus, né? E a gente sabe disso, né? É o pecado original, a maldade dos homens, o pecado, né, da humanidade, o nosso próprio pecado, as nossas próprias más escolhas, ou más escolhas que as pessoas que têm ligação com a nossa vida, né? Tomaram, fizeram e aquilo de alguma forma chegou até nós, mas Deus é bom o tempo todo. E Ele vem em nosso auxílio, Ele vem em nosso socorro. Senhor Deus, Ele é a nossa salvação. E o mais maravilhoso dessa experiência de confiar em Deus é que Deus sempre tira bem do mal. Deus é o único que pode transformar as nossas dores, as nossas misérias, né?
essas pequenas mortes, às vezes, que a gente vai vivendo ao longo da nossa história, em vitórias, em vida, em graça, em carisma. Deus faz isso na nossa história, né? E vamos seguir rezando, né? Porque o que eu vou falar na pregação tem a ver com isso, Kátia. Né? Tem a ver com esse confiar de novo em Deus, né? E como que a nossa confiança, a nossa fé, ela é sempre bombardeada, né? Nosso adversário não quer que a gente confie, ele não quer que a gente pegue na mão do Senhor, né? O diabo, né? Aquele que divide, né? Ele sempre, desde o princípio, né? Ele veio para dividir a humanidade de Deus, né? E nós queremos. E eu convido assim a gente a continuar rezando mais um pouquinho, tomando essa decisão de confiar de novo no Senhor, né? Senhor, nós queremos apertar e segurar forte na tua mão, Senhor, apesar das nossas dores, apesar das decepções, Senhor, apesar de pensar, Senhor, que não podemos mais confiar em ti, da dor do nosso coração, do sentimento de abandono, Senhor. Quantos de nós alimentamos sentimentos de abandono, Senhor, que tu nos abandonaste, que tu esquecestes de nós, Senhor, das nossas dores, da nossa história. Senhor, nós, apesar disso que temos no coração ainda, nós queremos segurar na tua mão mais uma vez, nós queremos confiar de novo. Eu quero confiar de novo, Senhor. Restaura a confiança em ti, Senhor. Restaura no meu coração, Senhor, a confiança em ti. Vai lá na raiz, Senhor, dessa desconfiança em ti, da desconfiança no teu amor, na desconfiança da tua bondade, Senhor. Quantas pessoas creem no amor de Deus? Você crê no amor de Deus por todos, menos em você. Muitas pessoas, né? Quantas vezes nós acreditamos que Deus pode, que Deus ama incondicionalmente os outros, mas esse amor não é para mim. Esse amor não é para minha história, não cabe para mim. Senhor, nós queremos abandonar esses sentimentos, esses fardos, Senhor, de desconfiança. Estes fardos, Senhor, de sentimento de dor, de abandono, nas tuas mãos. E nós queremos confiar de novo. Toca nosso coração, Senhor, com a tua graça. Nos concede, Senhor, a cura do coração, a cura das experiências dolorosas nesse momento. Tudo que nos levou, Senhor, a pensar que tu estavas contra nós. Tudo aquilo, Senhor, que diariamente nós estamos tão cansados de rezar, Senhor, tão cansados, Senhor, de permanecer no teu caminho. Tudo aquilo, Senhor, que tem machucado o nosso coração diariamente. Nós queremos abandonar nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos confiar de novo. Cura nosso coração, Senhor. Cura a raiz dessas dores. Cura essas experiências, Senhor, de sentimento de abandono, de decepção contigo. Senhor, nós somos nada, no nosso nada e na nossa miséria, Senhor. Nós queremos abrir e rasgar o nosso coração. Todas as nossas expectativas que foram frustradas, Senhor, que nos fizeram desconfiar de Ti, do Teu amor, da Tua bondade. Nós trazemos tudo isso à Tua presença, Senhor, a nossa miséria, Senhor. E nós te pedimos a graça do Teu Espírito, Senhor, para confiar de novo. Nos ensina a confiar de novo, Senhor. Neste momento nós tomamos na Tua mão, Senhor, e nos confiamos de novo. Pela intercessão da Virgem Maria. Eu sinto muito a intercessão de Nossa Senhora nos cercando de cuidados nesse momento, sabe? Para que a gente possa tomar esse passo de confiar de novo no Senhor. Amém. 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 Quando a gente estava rezando, eu ia sentindo isso. Quantas vezes, né, Kátia, que a gente tem uma fé que serve para os outros, né? Mas não é uma fé que serve pra gente. E eu senti o cansaço, no sentido assim, a gente acredita muito que Deus pode fazer na vida das outras pessoas, não na nossa. Que Deus tem sonhos, planos e projetos para todas as pessoas, menos pra gente, né? Que Deus ama incondicionalmente todos, mas a gente às vezes tá meio escanteado disso, né? E tinha uma outra coisa que eu tinha pensado também, que eu tinha sentido na oração. Sentido
cansaço diário, sabe? Do cansaço cotidiano. Sabe daquela coisa que judia a gente todo dia? O cansaço daquela coisa, sabe? Do sofrimento diário, de todos os dias, de não ver mudança, sabe? De coisas que a gente tem esperado e não consegue vencer, né? Vitórias que a gente esperava tanto, expectativas frustradas, e o Senhor vindo em socorro desses lugares com a gente. Como que a gente precisa, né? Ter essa ousadia que a Kátia teve, né? De trazer isso pra gente, né? Dessas coisas que a gente sente assim, parece que Deus me decepcionou. Como que a gente precisa ter essa sinceridade de rasgar o coração na presença de Deus, sem medo de ser julgado por Deus, né? O Jéssica, isso que tu falou do cansaço, lá no início da nossa oração, primeiro que eu não sei se eu vou conseguir concatenar as ideias, mas vamos lá. Eu me lembrei de uma vez que me mandou um áudio falando sobre as estações, comparando a nossa vida com as estações, né? Como que a experiência com Deus, ela é diferente em cada estação. E o nosso relacionamento, por isso que uma vida é pouco para amar Deus, né? Porque a gente vai ter que encontrar ele naquela estação e vai ser diferente da estação anterior. Como essa experiência que os apóstolos tinham tido de dia foi uma coisa, e naquela madrugada de temporal o Senhor se manifestou diferente. E é a intimidade que vai nos dar essa segurança de confiar que Deus está ali, naquela estação diferente, naquela hora diferente, naquele cansaço diferente, naquela rotina, ou naquilo que está sendo igual, que não muda. Mas o Senhor renova, né? A presença dele, ela se renova, ela nunca é igual. Exatamente. Hoje de tarde eu estava pensando nisso das estações de novo. Me lembrei disso também, os detalhes. Isso, a gente nem falou isso hoje, né? Eu me lembrei Não, disso cara, hoje. isso faz muitos anos. Faz tempo, né? Nós e nossa memória seletiva, né, Kátia? De repente a gente lembra de uma coisa de muitos anos, né? Mas sabe que eu estava pensando justo nisso hoje também, assim, dessas da dificuldade, né, do inverno, da dificuldade do inverno. A gente está vivendo agora o inverno, né? E eu sempre fico pensando nos lugares assim que é frio o ano todo, sabe? Tipo assim, muito frio, que é gelo o ano todo, né? Ou os lugares que é um calorão o ano todo, né? Que não tem mudança de estação, né? E a gente vive aqui, né, na nossa região, a gente tem tudo bem redondinho, né? Então a gente vive muito redondinho a primavera, né? Muito redondinho ali o verão, o outono, o inverno. A gente consegue enxergar o fim, né, de uma estação, início de outra. Quando a gente já está cansando numa estação, logo vem a outra, né? Tudo é bem redondinho. E como que é pra gente, né? E como está sendo esse inverno, por exemplo, muito difícil, né? De tão úmido, tanta umidade, né? Eu já tava assim, ai meu Deus, tomara que já chegue a primavera, tomara que já venha o verão para as coisas secarem tudo. E aí eu fui pensando na questão espiritual, né? Que às vezes a gente tem invernos espirituais na nossa vida que não são, né? Como o nosso inverno do calendário, né? São tempos longos. Às vezes a gente passa anos de inverno, que é difícil de passar, né? Que é um tempo muito complicado da gente passar. Que a gente se sente ali sozinho, né? No frio do inverno, né? Como que até às vezes abandonado por Deus. E que a gente não vê o fim nunca, né? O inverno parece que quando a gente está vivendo ele nunca vai acabar, né? Mas tem um fim determinado por Deus. A gente é que não conhece ele. No calendário de Deus vai ter um fim, né? Vai ter um fim para ele. E numa nova estação, a gente vai encontrar Deus de uma maneira diferente, exatamente, né? Na primavera é um tempo de expectativa, tá chegando o verão, né? Tudo começa a florescer, tem mais cor, né? E, enfim, tudo isso é muito cíclico na nossa vida. Nós vamos viver muitas vezes invernos, verões, primaveras, outonos, né? Assim, aquele outono que tu vê que tá passando o tempo bom, né? Tá começando a ficar um pouco mais difícil, mas tudo vai passar, né? E em cada uma dessas estações, o Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor, gente, como é Deus que vem ao nosso encontro, né, Kátia? Por mais que a gente busque o Senhor, toda a nossa busca de Deus, primeiro foi Deus que nos buscou, né? Primeiro foi Deus que nos buscou. E como que a gente não precisa realmente ter medo do Senhor e da forma como o Senhor vai agir na nossa vida.
Tu quer cantar mais uma música pra gente ou a gente vai entrar na palavra Pode já? entrar na palavra, depois eu canto. Tá trancando a minha imagem, que eu acho que eu vou ter que trocar a internet aqui. A tua tá trancando às vezes pra mim. Não tá. Alguém Então, aí diz, a Kátia tá trancando? Pra mim deu uma trancadinha uma hora, mas daí depois destrancou. então tá bom. Tá todo... Eu nem perguntei hoje, né? Eu sempre pergunto, tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo vendo Mas bem? Eu já cheguei chegando. Vocês estão ouvindo e então, vendo bem, gurias? Sim? Não? não o Maria quê? Alice, não tá travando, Maria Alice? Gurias, não tá travando? É isso? Não está Pra travando. mim não, pra Pra mim mim não. não. Então não está travando e está tudo bem. Tá Ah, bem então bom. tá Então bom, tá. tá bom. Não, sim, é que eu fiz uma pergunta, depois eu emendei outra. Ai, bem sanguínea, né? Ouvindo bem, beleza, Tô Dani. com Então vamos lá, saudade gurias. dela. Não tá travando. Isso aí. Bora lá. Kátia Kist, né? Hoje não é uma live de quaresma, nem de novena, Nem né? É de uma live de novena. sentinelas, né? Que é o nosso grupo para mulheres. Que é um grupo que a gente reza juntas, né? E que a gente tem um chamado de Deus muito específico. E que a Kátia vem todo mês para Capão para rezar com a gente, para ministrar com a gente, né, Kátia? E esse grupo de oração, esse grupo com... Nossa, 2018, acho, que a gente começou assim, né? Se reunir 2018, 2019. Paramos 20, 21, 22 e retornamos agora há pouco. Mas a gente tem um chamado muito específico, né? Que é o chamado de ser sentinela, de ser vigia. E olha que interessante. Domingo, o que é essa palavra que eu marquei, gente? Domingo na missa, a primeira leitura era da sentinela, não era? Tu exigiu demais da minha memória. Ah, tu lembra dessa estação de Mas 4 anos atrás? eu fui na missa, mas eu não lembro. Eu acho que a primeira leitura era. Acho que era a primeira leitura. Falava sobre o sentinela, Tu né? sabe Falando, que Deus... não Pode posso falar. perder, perco o amigo, não perca a piada. Os pais de antigamente faziam assim com os filhos, né? Porque eles Fazia o quê? diziam que eles diziam que o Namice ficava na praça namorando. Aí, aí quando Tu voltava ficou pra na praça casa. namorando, Kátia. Não, as histórias que eu ouvi, daí Ah, chegava em casa, não. o pai perguntava qual tinha sido a prática do padre. Entendeu? Tu quase fez isso agora comigo pra testar se eu tava na missa, mas eu não Foi na lembro. missa, Kátia. Estava na praça namorando. Olha isso. Deus, na leitura, Deus chama o profeta de sentinela, né? Ele diz, olha, tu vai ser como um sentinela na casa de Israel. No momento que eu proferir um oráculo, tu vai lá e tu vai anunciar esse oráculo, né? Tu vai falar para o povo. Se o povo ouvir, se converter dos maus caminhos, se eu disser assim para um homem, né? Olha, tá fazendo errado. Se tu não mudar de caminho, tu vai morrer, né? Tu vai lá e tu anuncia, tu vai salvar a tua vida. Se ele não mudar, ele não vai salvar dele. Se ele mudar, ele vai salvar dele. Mas tu fez a tua parte. Agora, se eu te der um oráculo, se eu falar contigo, te mandando para que tu vá lá e fale, e tu não falar, é tu quem vai pagar, né? Porque tu é a minha sentinela na casa de Israel. E essa palavra é muito forte, né? Porque coloca uma responsabilidade, porque a sentinela ela tem uma responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade sobre aquele território, né? Ela está ali vigiando aquilo que é importante para ela. E até o padre da missa domingo, ele falou assim, né, que a sentinela, o vigia, ele está cuidando daqueles que ele ama, porque a sua família, o seu povo, seus amigos estão dentro da cidade. Então ele está lá numa vigilância, não por pessoas que ele não se importa, né? Mas porque também a sua família está lá. É importante para ele estar atento à aproximação do inimigo, porque o sentinela nada mais é a sentinela. Vai ficar gravada a live, vai, Ana Cláudia. Dependendo do que eu falar. Se eu falar umas coisas aqui que não dá, não vai ficar, mas eu acho que vai dar para ficar. O que acontece? A sentinela ficava lá em cima, né, da muralha, de uma torre de vigia, cuidando, vigiando o território. Vai chegar o inimigo, eu vou gritar, eu vou anunciar que o perigo está vindo, né? E esse é o papel do sentinela e esse é o nosso papel espiritual. Nós encaramos dessa forma, né, o papel da mulher.
dentro da família, dentro da sociedade hoje, um papel de estar atenta, de ser uma sentinela atenta, lá naquele lugar de visão privilegiada, né? Sempre um lugar elevado. A sentinela, se ficar embaixo, não vai poder ter visão. Não tem visão olhando de baixo. Precisa estar em cima para poder enxergar lá longe, né? Então, nós acreditamos, e esse é o conceito que a gente traz para esse grupo, né, Kátia? Que o nosso quarto de oração, que a nossa vida de oração é um lugar privilegiado de visão. Eu só tenho visão se eu estou no quarto de oração. Se eu tenho buscado uma vida nos sacramentos, uma vida de intimidade com Deus. É ali onde Deus me concede visão. Naturalmente, a mulher tem uma inclinação maior a ler ambientes, a ler pessoas, a ler comportamentos. Deus nos deu essas habilidades, porque a gente que educa as crianças, né? Que com a nossa conversa, com o nosso jeito de ser, a gente vai ensinando a nova geração. É ou não é assim? É assim, né? E a gente também percebe aquelas coisas que às vezes, muito comum até na conversa entre amigas, tudo a gente diz assim, nossa, vi até coisa que eu não queria ver. Não é assim? A gente chega no ambiente e às vezes a gente vê coisas que a gente não queria ver, né? Mas a mulher tem essa sensibilidade de ver às vezes o que não queria ver. De, assim, se antecipar, isso aí pode dar errado, né? Quer ver uma coisa muito fato, né? Eu sempre falo isso, mas eu vou fazer essa introdução, gurias. Eu acho que é importante a gente lembrar disso, né? Eu sempre falo assim das mães em relação às amigas das filhas ou dos filhos. Não é assim, né? Quantas vezes uma mãe olha para uma amiga e diz, não gosta, moça? Não gosto. Tem alguma coisa aí que não fecha para mim, né? E na maioria das vezes, né, as amigas que nossas mães implicavam, não, logo lá na frente iam se revelar péssimas amigas, né? Que não eram boas amizades realmente. Então, essa leitura que a gente precisa ter. A gente precisa ter. Então, a sentinela e a palavra que a gente busca e a gente apoia, né, a nossa vida, é Abacuque 2, que diz assim, vou ficar de sentinela e postar-me sobre a trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor e o que ele vai responder ao meu pedido. Aqui o profeta está se colocando, né, como sentinela, que é um outro profeta, né? A palavra da leitura de domingo era um livro, era um profeta, que a gente está falando de outro profeta, outro livro da Bíblia, né? E a gente vai ter essa comparação muitas vezes do profetismo com essa profissão do vigia, da sentinela. Por quê? Porque é alguém que está atento diante de Deus. E que vai falar depois em nome do Senhor, que vai agir de acordo com aquilo que Deus lhe falou, né? Aqui ele vai ficar atento, ele vai pedir e ele vai esperar do Senhor uma resposta. E aqui diz que ele vai ficar de sentinela, ele vai ficar de vigia. E nós cremos que esse é um chamado de Deus para nós. Estar de vigia, ficar vigilante. Tem uma outra palavra que eu gosto muito, que daí também existe muito de mim, que eu me lembro onde é que tá, mas eu acho que é Ezequiel, que fala assim, vou ficar de pé no meu posto de vigia dia e noite. Cara, de pé no meu posto de vigia dia e noite, né? E como a gente tá falando das estações, né, Kátia? Ficar de pé de vigia durante o dia é uma coisa, né? Mas ficar de pé de vigília durante a noite, quando o tempo tá... E vamos pensar assim, hoje em dia, pensa quanta luz que a gente tem, né? A gente tem luz em tudo. Mas vamos pensar naquele tempo onde não tinha energia elétrica, onde não tinha holofote, onde não tinha iluminação pública, poste de luz, uma lanterna, assim. Tem umas lanternas hoje em dia, né, que são... tu joga lá longe, ilumina tudo. Não tinha nada disso. É na treva, é na escuridão. É a vigilância olhando para a escuridão. E esse é o nosso chamado. E eu até acredito que esse é o nosso tempo, inclusive, né? O tempo que nós estamos vigiando é um tempo de escuridão, onde é mais difícil de enxergar o inimigo vindo distante, né? Onde é mais pesado enxergar, onde é mais difícil se manter acordada, né? De noite é natural, o nosso corpo foi feito para dormir à noite, né? Então é natural que a gente sinta sono. E esse é o nosso horário de vigília, né? Nesse tempo que nós vivemos, para defender a nossa família, nós precisamos estar acordadas
alertas, decididas a vigiar, né? Onde? Na presença de Deus. Porque é lá no nosso quarto de oração, é lá onde a gente reza, que Deus nos alerta, que Deus nos ensina, que Deus nos trata, né? Hoje eu e a Kátia fizemos uma partilha, né, Kátia, de manhã falando sobre os tratamentos de Deus na nossa vida, né? E do quanto que nós precisamos da vida de oração, do quarto de oração, para que Deus possa tratar da gente, para que Deus possa tratar das nossas dores, dos nossos traumas, das coisas que nós pensamos, das coisas que nós sentimos. Nós precisamos ter um tempo no nosso quarto de oração para Deus nos restaurar, para que a gente possa ser a sentinela que está de vigília, né? Que está saudável, que está de pé, né? Apesar da palavra dizer pra gente, né, que mesmo o enfermo diga, eu sou guerreiro, e que Deus não dá folga pra gente de ser sentinela, nem quando a gente tá meio baqueado, ainda assim nós temos a nossa função de sentinela. O quarto de oração, os sacramentos são lugares de cura, onde Deus nos restaura pra gente ficar de pé, né? E eu gosto muito de pensar nessa primeira frase do profeta. Vou ficar de sentinela, porque é uma decisão, é uma afirmação. Eu vou ficar de sentinela, né? Eu não vou sair do meu lugar, eu não vou desistir, eu não vou sair daqui. Esse aqui é o meu lugar. Semana passada, tu me disse uma frase, assim, quase que eu respondi na cara não, senão não dá pra fazer velório. O que eu disse, Falou, meu Deus? mas me marcou, e é isso que tu tá falando. Se Deus escolheu proporcionar uma cura para mim e eu não for para esse lugar de encontro, não vai acontecer. Olha só. Ele quer dar, mas eu não proporciono. Como a nossa carne foge desse lugar, né? Sim. A Sim. nossa carne não quer oração, não quer vigília, não quer sentinela, não quer nada. Ela quer A gente quer murmurar. Ela quer... Por isso que é o combate, né? É o combate. É um combate. A oração é um combate, né? O lugar de oração é um lugar de encontro, né? É um lugar de encontro. A oração é um lugar de encontro. É um lugar de encontro com Deus. Mas também é um lugar de encontro com as nossas misérias, né? Com as nossas dores. E às vezes é um lugar de encontro também com o adversário, né? Numa oração de libertação. Mas o Senhor sempre estará conosco, né? E a gente foge. E é natural fugir, porque a gente foge de tudo aquilo que nos causa dor e desconforto, né? Essa é a natureza humana, fugir da dor e do desconforto. E às vezes para a gente ter uma vida de oração sólida, para eu estar de sentinela, e veja bem, não é uma função agradável, né? Não é agradável. Ser um vigia, trabalhar durante a noite, né? É estar de sentinela, de pé, não é agradável, né? Não é mamão com açúcar, não é gostosinho. É né? solitário, né? É solitário. Ninguém quer estar contigo naquele lugar, ninguém quer te fazer companhia naquele papel, né? Todo mundo quer dormir e quer ficar tranquilo que tu tá lá cuidando, né? Passa para outra essa função. Não é gostoso estar nesse lugar, né? Mas é necessário que a gente esteja, porque se eu não vigiar sobre o território espiritual que Deus me concedeu, quem vai fazer isso? Quem que vai fazer? Quem que vai vigiar? Eu sou chamada a cuidar da minha família, dos meus. Eu gosto de pensar assim, né? Eu falo sempre assim, que Deus nos concede um território espiritual, né? Que são aquelas pessoas que a gente tem a responsabilidade de orar. Que às vezes a gente tem a responsabilidade de educar, de falar alguma coisa, de chamar para Deus, de evangelizar. São esses territórios que Deus nos concede, né? E como eu tenho aprendido que muito mais, né? Porque tem momentos que a gente precisa falar, né, Kátia? Mas muito mais a sentinela fala no quarto de oração, né? Ali é o nosso lugar de clamar a Deus, né? Aqui a gente vê essa posição do profeta, né? Vou ficar de sentinela, postar-me sobre a trincheira. A trincheira é um lugar que eu tô aqui conseguindo enxergar onde é que tá vindo, de onde vem o tiro do inimigo, né? Mas tô protegido, né? Mas tô no lugar da guerra, né? Tô protegido aqui, mas tô no lugar da guerra e tô enxergando, né? Eu tô aqui na trincheira. Vou espreitar o que vai me dizer o Senhor. É um lugar de escuta. E o que ele vai
responder ao meu pedido, porque é um lugar onde eu falo com Deus, onde eu peço para Deus as coisas e Deus me responde, né? Esse lugar que não é um lugar gostosinho, né? É um lugar que nos exige ser sentinela, nos exige estar acordada, nos exige não passar responsabilidade para outra pessoa, exige da gente. Mas nada melhor do que estar nesse lugar. Por quê? Porque o Senhor responde. E, cara, não tem nada melhor do que falar com Deus. Nada nesta vida, nada é melhor do que estar na presença do Senhor, né? Por mais difícil que seja a estação, eu prefiro passar essa estação com o Senhor do meu lado, sendo orientada por Deus, né? E eu quero que os meus estejam debaixo da orientação de Deus. Diz assim no versículo 2: e o Senhor respondeu-me assim. Agora vem a resposta de Deus, né? Para aquela pessoa, para aquela mulher. Eu sou sentinela, eu tô aqui na trincheira, eu tô aqui pedindo para o Senhor e aqui eu tô esperando uma resposta de Deus. Olha só, como que a sentinela não está esperando, Kátia, a resposta das pessoas. Ela espera uma resposta de Deus, né? Às vezes a gente quer uma resposta humana, uma resposta imediata, né? E aqui a sentinela precisa esperar uma resposta que vem de Deus, não dos homens, de Deus. E o Senhor respondeu-me assim: escreve esta visão, grava em tabuinhas para que possa ser lida facilmente, porque ainda há uma visão para um termo fixado. Ela se aproxima rapidamente e seu termo não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se realizará com toda certeza e não falhará. Eis que sucumbe o que não tem a alma íntegra, mas o justo vive por sua fidelidade. Vontade de comer, né, a Bíblia, essas horas, né? De tão perfeito que é, né? A resposta de Deus. A gente tem aqui Deus dando uma ordem, dando direção, dizendo, olha, tem uma visão, tem aqui um projeto meu, tem aqui algo que eu vou fazer. Escreve isso para que todos possam ver, para que gravar em tabuinhas. Aqui tem uma expressão que fala assim, né? Que isso quer dizer que mesmo aquele que passa rapidamente pode olhar de longe e ver, o Senhor fará. Mesmo aquele que passa correndo, aquele que corre, vai conseguir olhar e vai ver ali a promessa de Deus, né? Esse é o nosso papel também de sentinela, né? É de, com a nossa vida, com a nossa oração, despertar nos nossos e de quem passa por nós essa esperança de que Deus fará, de que Deus não se esqueceu, né? A sentinela é aquela que desperta a esperança. Por quê? Porque ela confia, porque ela ouviu a voz do Senhor. Então ela vai despertar esperança no coração dos outros. E aqui Deus está falando, olha, eu vou fazer tudo isso, eles vão passar, tu vai levantar a esperança no coração de todos. Daí ele diz, olha, vai acontecer, mas se demorar, espera, sentinela. Espera, sentinela. Pode demorar, mas se demorar, espera. Por quê? Porque ela vai se realizar com toda certeza e não falhará. Ai, me dá vontade de chorar. Por quê? Porque o universo inteiro é sustentado pela palavra de Deus. Porque se a gente pegar Gênesis, ai, eu choro, eu fico doida. Por quê? Porque Deus disse, faça-se, e foi feito. Quando uma palavra sai da boca de Deus, ela não pode não se cumprir. Não pode não se cumprir. Se Deus disse, está dito, vai se realizar com toda certeza e não vai falhar. Porque Deus não falha. Vai se realizar. Espera. E espera onde? No teu posto de guarda. Não borboleteando por aí. Não se desesperando, não fugindo da presença de Deus no teu posto de guarda. Porque essa palavra começa dizendo, vou ficar de sentinela. Eu vou ficar aqui. E se tardar, eu vou esperar. E aí termina dizendo, né, que sucumbe quem não tem a alma íntegra, mas que o justo vive por sua fidelidade. O Senhor nos chama a fidelidade. O Senhor nos chama e nos exorta hoje a fé, a confiança, a constância na luta, a ficar no lugar onde Ele nos chamou. Esse é o chamado da sentinela, né? Vou passar a passagem de novo. É Abacuque 2, do 1 ao 4.
Abacuque 2, do 1 ao 4. E o título aqui na minha Bíblia da Ave Maria é justamente Espera no Senhor, né? Quem fez aqui, quem separou aqui esses trechos nessa tradução, colocou esse título. Espera no Senhor. A sentinela, ela espera. Espera como? De pé, dia e noite, no posto de vigia. No lugar privilegiado, no quarto de oração. E sabe, Kátia, eu penso assim, e eu estava comentando com a Kátia essa semana. Obrigada, Rô. A Rô colocou ali a palavra, gurias, quem quiser anotar. Eu estava comentando com a Kátia essa semana passada. Kátia, como nós conversamos, né? Misericórdia. Eu estava sentindo, comecei a sentir uma tentação a respeito da fé. Eu comentei isso com a Kátia. A fé não, ao poder da nossa oração. Foi isso, né, Kátia? Poder da nossa oração de intercessão. Eu comecei a sentir uma tentação, como se a gente estivesse sendo tentada a desconfiar que a nossa oração tem efeito. Que interceder vai ter algum efeito. Eu comecei a sentir essa tentação assim, e sabe como é que acontece uma tentação, né? A tentação é só ler Gênesis, lá no capítulo 2, quando a gente vê a serpente chegando na Eva, né? A tentação, ela acontece porque o diabo quer nos separar de Deus, porque ele quer nos fazer duvidar de Deus. A conversa da serpente para cima de Eva foi fazer Eva duvidar da boa intenção de Deus, né? Olha, Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma fruta. Fiquei sabendo que Deus não... Ah, não pode comer de tudo, só não pode aquela... Ah, mas sabe por quê? É porque se vocês comerem, se tu comer, tu vai ser como ele. Ele coloca Eva contra Deus. Ele faz Eva duvidar de Deus, da intenção de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. Deus tinha dito, Deus tinha proferido para eles uma palavra. E a serpente leva a Eva a duvidar da palavra de Deus, do que Deus tinha dito. A serpente sempre vai fazer o mesmo com a gente. Sempre vai ser assim. É do mesmo jeitinho. É uma conversa mole, é uma conversinha que chega e que nos faz duvidar da palavra de Deus. Questionar o amor de Deus, questionar a ordem divina. Questionar, mas será que vale a pena mesmo ficar nesse lugar? Será que eu não estou sendo besta em estar rezando? Será que vale a pena rezar tanto? Será que jejuar e rezar? Cara, eu já estou fazendo isso há tanto tempo. Será que a minha oração tem realmente efeito? Será que rezar resolve alguma coisa? E aí, a gente vai sendo tentado de muitas maneiras para que a gente saia desse lugar. E eu partilhei com a Kátia que alguns anos atrás eu comecei a sentir uma tentação muito forte desse jeito. Muito forte, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito convicta da minha fé, assim, sempre fui de oração, sempre fui assim, muito convicta de que a minha oração tinha eficácia. Que rezar resolve. Eu sempre tive fé nisso, sempre fui convicta. Falava disso, falo sobre isso, né? Tu sempre me disse assim que tu pensava que quando acabava todas as possibilidades, tu ainda podia rezar. Eu ainda posso rezar, né? Todas as portas fechadas, beleza, mas eu ainda posso rezar e rezar pode mudar tudo, né? Eu sempre pensei isso. E eu sempre preguei isso, né? E sempre preguei confiando em graças que eu ainda não recebi. Eu tenho muita fé em coisas que eu ainda não recebi, mas é porque eu tenho fé em Deus, não na circunstância. E eu lembro que eu comecei a sentir uma angústia. E pequenos pensamentos foram passando pela minha cabeça. Assim, foi um processo lento. Foi um processo bem devagarzinho, meses. Ah, lembra tal coisa que eu rezei e não recebi de Deus? Ah, parece que, puxa, aquilo eu rezei, né? Rezei tanto. Pois é, mas parece que Deus esqueceu daquilo, né? Ah, passou. Daqui a pouco uma outra coisinha. Daqui a pouco, puxa, mas por que Deus deixou passar por tal coisa, né? Sabe? Esses pensamentos, algumas lembranças, algumas memórias. E aí, alguns questionamentos.
E eu não fui me dando conta de que era uma tentação, de que eu estava sendo tentada pelo inimigo, pelo adversário, para duvidar de Deus e duvidar do poder da minha oração, porque Deus é que nos concedeu, né? Esse poder da oração é concedido pela graça do próprio Deus. E eu comecei a duvidar disso. E ao mesmo tempo que essa dúvida crescia uma angústia e uma decepção. Uma decepção com Deus, uma decepção por ter perdido tempo, uma decepção por ter acreditado naquilo, uma tristeza de não ver se cumprir. E aquilo foi crescendo. Foi, sabe? O quarto de oração, a minha intimidade, aquele lugar já não era mais atraente. Rezar já não era mais tão bom. Eu já pensava, será que vale a pena estar fazendo isso tudo mesmo? E devagarzinho eu fui provando de um lugar de amargura. Eu fui ficando amargurada com Deus. Vocês já sentiram isso? Eu fui sentindo uma amargura, desesperança. E eu sou muito intensa. Meu lado, minha sanguinidade me lança em intensidades muito grandes, né? Então, se eu não creio na totalidade, eu não creio em nada. Isso é uma coisa assim muito séria para mim. Se eu não acreditar que Deus faz quando eu rezo porque está na Bíblia, eu já não acredito em mais nada. Tudo é colocado em xeque para mim. Tudo é colocado em dúvida. E aí eu fui... Mas porque a misericórdia de Deus é muito grande, né? Não, mas espera só um pouquinho. Para aí. Segura tudo agora. E sabe, uma coisa muito interessante nesse momento de tentação é que a gente esquece o que Deus já fez na nossa vida. A gente tem um branco. Eu lembro que me deu um branco. E eu pensava assim, gente, mas eu rezei, Deus falou comigo. O que foi que Deus falou e que depois aconteceu? Que daí por isso eu tinha fé. Porque Deus tinha feito. O que era mesmo? Me deu um branco. Aquela dor, aquela angústia, aquela amargura, aquela opressão do adversário me fez ficar cega o que Deus já tinha feito na minha vida. Era uma dúvida tenebrosa. E aí, muito intensa essa batalha espiritual dentro de mim, assim, ao meu redor, né? Eu fiquei muito ruim, assim, fiquei muito ruim. Isso foi vindo bem devagarzinho, 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 foi crescendo, porque toda tentação é assim. Se a gente não manda o adversário embora, ele vai tomando espaço. Ele vai tomando espaço. E como ele veio para matar, roubar e destruir, era o que ele estava fazendo na minha fé. E aí eu lembro que um dia eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou questionando tudo. Eu estou questionando tudo. Meu Deus, o que é isso? E fui para a oração, assim, com isso tudo. E na minha oração, o Senhor falou comigo. Porque o Senhor fala com a gente no nosso quarto de oração. E lá na minha oração, Deus disse assim para mim... Deus me levou a momentos em que eu estava pregando a respeito da oração. Deus me levou a lugares onde eu estava pregando a respeito da fé. Eu me lembrei de coisas, eu me lembrei de um padre que eu estava rezando num lugar pregando e tinha um padre. Travou um pouco, Dani. Onde que travou? Já voltou? Será que vocês perderam alguma coisa que eu falei? Eu não notei que travou. Eu também não. Mas vou seguindo. Se travar de novo, vocês falem aí. Vocês perderam alguma coisa do que eu falei? Ou dá para seguir? Sim, sim. Tá todo mundo aí? Vou seguir então. Eu tô com umas perguntas, faz a resposta, não entendo o que eu falei, porque eu pergunto e não pergunto, né? Não sei nem o que eu perguntei. Então, eu lembrei de um dia... Não travou aí? Então tá, vamos lá, vamos lá. Eu lembrei de um dia, eu lembrei disso, assim, de um dia que eu tava pregando e tinha um padre dentro do lugar, um retiro, assim, um encontro de final de semana. E quando terminou, o padre me chamou e disse assim, tu prega com muita convicção. De tudo que me falou, de tudo que tu falou, o que mais me chamou a atenção foi a tua convicção. Tu não duvida de nada que tu fala, né? E eu fiquei chocada com o padre me dizer aquilo. Fiquei assim, senhor padre, mas o senhor também deve ter convicção. Eu disse, sim, eu acredito no que eu tô falando, né? Eu fiquei meio assim desconcertada com o comentário do padre, não entendi se era um elogio, se não era.
Mas eu lembrei daquele momento. Eu lembrei daquele momento na minha oração. E aí eu senti Deus falar comigo assim, o diabo odeia essa tua convicção. Ui. Ele odeia a tua fé. Minha filha, ele odeia a tua convicção. Ele odeia que tu pregue graças que tu ainda não recebeu. E ele veio contra a tua fé. Ele veio na tentação para te tirar desse lugar de convicção. Para te tirar desse lugar de fé. E aí eu senti, sabe, que eu precisava reagir. Diante da revelação, quando a gente se dá conta da tentação, né, a gente precisa reagir e combater a tentação. Eu não vou deixar o diabo ganhar essa. Não vou. Não vou deixar ele levar a minha fé. Não vou deixar ele roubar, matar e destruir a minha convicção. A minha fé. Se Deus disse, está dito. Se Deus falou, está falado. Vai ter luta, vai ter batalha, vai ter choro, vai ter jejum, vai ter sacrifício, vai ter penitência. Podem ter anos de oração. Pode ser que tenham anos de oração. Mas eu não vou abrir mão da minha fé e da minha convicção. Não vou. Eu não posso. E sabe o que é o mais doido disso, gente? Eu estava contando para a Kátia de uma pregação do Padre Jonas. Só um parênteses. Gente, a gente não conversa o dia inteiro, tá? Parece que a gente conversa. Na verdade, a gente conversa o dia inteiro, mas são pequenas conversas, né? Eu lembrei do Padre Jonas, que o Padre Jonas contou uma história de que quando ele era criança... Se eu tivesse que pagar a terapia pra ti, minha filha, eu tava lascada. O Padre Jonas pregou uma vez, ele falava disso, eu lembro de várias vezes o Padre Jonas trazer isso aqui. Não sei se vocês vão lembrar disso, alguém que via as pregações do Monsenhor Jonas Abib. Ele pregou que quando ele era criança ele teve uma queimadura no braço. Vocês lembram disso? Ele se queimou. E aí eu lembro de ele falar que ele ficou com o braço, depois ele cresceu tudo, né? Ele era criança quando passou por isso, mas aquela área que ele se queimou, que ele se machucou, ficou fragilizada para o resto da vida, né? Ficou uma cicatriz da queimadura e ficou fragilizado para o resto da vida. Então ele disse assim, que de repente, do jeito que batia, se alguma coisa batesse ali, doía mais, porque era frágil. E talvez até sangrasse, uma coisa que em outra parte, uma outra batida, não ia machucar, não ia rasgar a pele, ali rasgava, porque tinha uma marca, tinha uma cicatriz ali, né? E aí o Padre Jonas falava assim, que tem áreas da nossa vida, do nosso coração, né, do nosso interior, que foi machucado, ou a gente foi tentado ali, ou é uma área de fragilidade, né? E toda vez que bater ali, vai doer mais. Vai machucar, pode sangrar, porque a gente ficou fragilizado ali naquela área. E eu senti que depois dessa grande luta que eu tive, dessa área de tentação, que eu fui fortemente tentada, eu tenho que ficar mais atenta depois disso. Porque o diabo sempre volta, né? No Evangelho, Jesus diz, olha, ele sai, dá uma banda, procura, não tem repouso, ele volta e diz, vou voltar para a minha casa, né? Ele volta. Ele vem tentar de novo, né? Nós somos tentados geralmente nas mesmas áreas. E essa área foi uma área que eu senti que eu tenho que ficar atenta agora para o resto da minha vida. Eu tenho que estar atenta. Quando começam as tentações, quando começa a querer se levantar, uma dúvida da minha oração, uma dúvida do poder da intercessão, uma dúvida, né, na minha fé, eu já começo a combater. Imediatamente eu começo a combater, né? Eu vou combater de que jeito? Eu vou continuar rezando, eu vou firmar meu pé ali, eu vou fazer... Na hora que vem o pensamento, eu já faço o sinal da cruz, eu rezo a oração de São Bento. Eu sou a louca da água benta na minha casa, né? Eu tenho meu borrifadorzinho de água benta, eu jogo água benta em mim, eu jogo água benta nos ares, tudo, né? Eu jogo água benta, se for tentação, já vai embora, é agora. Eu não dou trela mais, a gente não pode dar conversa para tentação. Então, assim, e eu queria trazer isso para vocês, porque nós vamos ser desencorajadas a ficar nesse lugar de sentinela e a ser intercessora. A gente vai ser desencorajada. O mundo vai nos desencorajar. A nossa carne vai nos desencorajar. E o diabo vai nos combater para nos desencorajar, né? Não é interessante para o reino das trevas, né? Que mulheres se levantem como sentinelas, como vigias. Não é nada interessante para o reino das trevas. Ter mulheres
que se levantam e dizem, eu vou rezar. Esse aqui é meu território de oração, esse aqui são os meus, então eu vou rezar pela salvação. Então eu vou jejuar pela salvação. Essa área aqui da vida do meu marido, dos meus filhos, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar de sentinela. E por isso que eu acho muito importante que a gente compreenda, né, que o nosso quarto de oração tem essa função de nos orientar. Se eu não tivesse ido rezar, mesmo na dúvida, se eu não tivesse ido rezar, Deus não teria falado comigo. E quem sabe eu não ia nem estar aqui falando tudo isso para vocês hoje. Quantas campanhas de oração, tudo que eu fiz na internet hoje eu podia não ter feito. Eu podia não ter rezado. Quantas pessoas que eu pude rezar. Quantas pessoas que a minha fé, a minha convicção que são graças de Deus, não são méritos meus, né? Deus usou disso para alcançar a vida de tantas pessoas. E tudo isso podia não ter acontecido se naquela hora que eu estava debaixo do pau, como diz a minha avó, eu não tivesse ido para o quarto de oração e dizer assim, Deus, nem sei se tu existe, mas estou aqui rezando. Nós precisamos do quarto de oração para isso, para refazer a nossa alma, a nossa história. Gente, o que que nos dói? O que que a gente tem dúvida? O que que nos machucou? Esses dias eu estava rezando e me dei conta que aconteceu uma coisa há um ano atrás que me doeu. E eu não tinha falado com isso ainda, sobre isso com Deus. Eu disse, Senhor, nem te contei, né? Contei pra Kátia, comentei com a minha mãe, contei pro meu marido, chorei pro meu marido. Mas pra ti, Senhor, eu não tinha contado nem chorado essa dor. Já tá até boa, parece. Mas, Senhor, me doeu. Vamos resolver isso aqui comigo, Jesus? Vamos voltar lá? Senhor, aquilo doeu. Eu não gostei daquilo, disso, que aconteceu naquele dia. Isso me machucou. Isso, Senhor, pode ser que eu ainda esteja vivendo. Eu sei que lembrar disso foi Deus que trouxe na oração. Foi Ele que me disse, minha filha, tu nem me contou isso, vamos mexer agora nisso aqui? Vamos tirar essa dor que ficou, que tu pensa que tá resolvido e nem tá? Vamos dar um jeito? A gente precisa da oração para isso. Para isso. Para nossa restauração interior. Para ser a sentinela que está atenta. Para poder ter um olho, né, Kátia, que enxerga onde está o problema, sabe? A sentinela, ela tem que ter um olho, uma visão aguçada. A sentinela não pode ser míope, né? Ela não pode ter catarata. Ela tem que ter uma visão clara. Ela tem que ter uma visão objetiva. Eu vou olhar, tô atenta, tô enxergando. E às vezes, a gente precisa tratar da nossa visão no quarto de oração. Porque a nossa visão tá com uma lente de dor, tá com uma lente de vitimismo, sabe? Não tem como eu rezar pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus pais, pelos meus sobrinhos, sei lá quem que é meu território espiritual, se eu tô com a lente do vitimismo, porque eu sempre esperar que os outros façam por mim. Aí eu vou rezar pelos outros pedindo para que Deus faça neles, para que eles me reconheçam, ou para que Deus mude eles. Mas a gente tá míope. Por quê? Porque a gente não tá enxergando com a lente correta, com a visão correta. Por isso que eu preciso ter a minha visão, o meu coração, as minhas experiências restauradas por Deus no quarto de oração. Quarto de oração é lugar de tratamento, né? De restauração da nossa história, de reescrever a história com Deus. É um lugar de tratamento, primeiro. E depois esse lugar onde eu vou guerrear, né? Que é do Quarto de Guerra, aquele filme que tem evangélico, que é bem ilustrativo nisso, né? É um lugar onde eu vou interceder, onde eu vou clamar. E aí, se eu tenho a visão restaurada, eu consigo enxergar, puxa, isso aqui na vida do meu marido, eu tenho que rezar por essa área específica aqui. Olha só, tudo isso que está acontecendo lá no trabalho. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou dizer assim, tudo isso está acontecendo na paternidade do meu marido. Na paternidade. Ele não é um bom pai. Ele não é um pai atento. Ele é um pai violento nas palavras. Às vezes a gente está rezando só para Deus mudar isso. Muda isso, muda isso, muda isso. Deus, porque eu não aguento mais, porque muda ele, porque eu não sei o que, ele é agressivo nas palavras. Blá, 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 blá. Quando a gente vai para o quarto de oração e a gente pede, Deus me dá visão para rezar da maneira certa. Porque, gente, Deus escolheu fazer na terra através do homem. E é por isso que a gente reza. Porque Deus escolheu fazer aliança com a gente. Foi Deus que escolheu. Olha só. Vou abrir um parênteses aqui
Depois a gente volta pro marido que não sabe ser pai direito, tá? Mas pega comigo essa visão. Cara, Abraão teve que interceder. Vocês lembram daquela conversa de Abraão com Deus sobre destruir ou não lá Sodoma e Gomorra? Senhor, mas se eu achar 50, Senhor? Ah, não, se tu achar 50, eu não destruo. Tá bom, Senhor, mas se não quero testar a tua paz, mas se eu encontrar 40? Gente, ele vai indo até 10. Ele vai de 10 em 10 negociando com Deus. Ele está fazendo o quê? Intercedendo. O intercessor, ele é um advogado. É alguém que vem em defesa. Ali a gente vê essa intercessão. A gente vê Moisés intercedendo pelo povo. Tem uma hora que Deus diz assim para Moisés, é esse teu povo que eu não aguento mais. E Moisés diz, não, Senhor, é o teu povo. Senhor, não destrói. O que Deus está nos ensinando com isso? Que ele nos deu esse chamado de intercessão, que nós precisamos interceder, que ele quer derramar bênçãos através da intercessão. Primeiro milagre de Jesus. Primeiro milagre de Jesus não aconteceria se não tivesse uma intercessora, uma advogada, alguém que se colocasse em favor do casal. E esse papel, e a gente vê Jesus intercedendo por nós, Jesus que é o grande intercessor, o grande advogado, que vem em nosso favor, que morreu, que nos salvou. A intercessão, ela é uma parte fundamental da nossa identidade cristã. Nós somos chamados a interceder. Aí agora volta para o marido que não sabe ser pai. Volta lá. O marido não sabe ser pai. Eu preciso interceder. O papel é de ser intercessora, não acusadora. Quem acusa é o capeta. A gente é intercessor. Lá no meu quarto de oração, o Senhor vai restaurando a minha visão e daqui a pouco eu consigo enxergar que existe dor no coração do meu marido. Que existe mágoa. Que existe trauma. E que para que ele seja um bom pai, eu tenho que rezar pela cura do coração dele. Não adianta ficar só, ai Deus que ele não seja mais agressivo, ai Deus que ele... Não! Senhor, me dá visão então para orar. E daí eu vou rezar o terço da misericórdia. Senhor, cura o coração do meu marido, cura a história dele. Senhor, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele nunca ouviu uma palavra de aprovação. Senhor, vem em socorro. Quantas vezes, minhas irmãs, quantas vezes Deus nos chamou para ser cura e restauração na vida dos nossos. E a gente está dormindo. A gente quer que as graças aconteçam dormindo em berço esplêndido. Quando Deus nos chamou a ser a sentinela atenta, de visão restaurada, olhando para as realidades e transformando elas através da nossa oração. Nós somos chamadas a intervir nas vidas dessas pessoas que Deus nos confiou. Nas situações, através da nossa oração. A nossa oração ela é tão poderosa que ela é combatida. É por isso que é muito difícil rezar. É por isso que é muito difícil ter uma vida de oração. É por isso que é muito difícil da gente sustentar a nossa fé, a nossa convicção. Porque rezar transforma, porque rezar resolve. E esse é o nosso lugar, esse é o nosso papel. E é por isso que esse grupo de mulheres existe, né? Por que a gente se reúne lá uma vez por mês? Para rezar umas pelas outras, para pegar uma na mão da outra, para dizer tu não tá sozinha. E para tomar uma direção de Deus para nossa vida, para a gente saber quem que a gente é. A nossa identidade ela tem sido bombardeada. Dizem que a gente é qualquer porcaria. Mas Deus tem nos chamado de sentinelas para sermos mulheres atentas, que intervêm, que mudam as realidades através da oração. Gente, olha que parceria com Deus, né, Kátia? Olha que parceria que Deus quer estabelecer conosco. Olha que parceria, né? Eu amo aquela palavra, eu acho que está em Amós, que diz assim, que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus amigos, os profetas, né? Cara, um Deus que busca, um Deus que nos busca. E a unção de profetismo está sobre nós pelo nosso batismo. Então Deus quer revelar a nós o quê? Os seus segredos antes de fazê-los. A sentinela é alguém que está antecipada à situação. Ela vê antes. Uma benção essas reuniões, é uma benção, né, Daninha? Então, meninas, é isto, né? A gente não pode deixar o diabo roubar a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza de que rezar resolve, de que interceder vale a pena, de que ficar de pé no nosso posto de guarda, mesmo que seja solitário, mesmo que seja que a gente sinta medo, né?
o medo de ser decepcionado, o medo de não... A gente vai crescendo nesse lugar, né? A gente vai crescendo. A presença de Deus vai nos forjando. Talvez para ti seja muito abstrato o que eu tô falando, né, Kátia? Dizer é muito abstrato. Assim, vai pro quarto de oração e reza. Mas é assim mesmo. Vai pro quarto de oração e reza, né? Tem um caderno de oração, tem um diário, tem um lugar para escrever as coisas, né? Escreve. Pega a tua Bíblia, vai lá e reza, rasga teu coração na presença de Deus. Pede para Deus vir resolver as tuas questões contigo. Depois pega e anota o nome de cada pessoa que tu vai rezar e faz a tua oração. Tão simples assim, tão simples, mas de tanto poder. A gente vai crescendo. A gente vai crescendo. Maria Alice, né, a minha personal que me judia, tá aí. Maria Alice tá lá treinando comigo, né? Daí eu vou lá, chego lá. Gente, quando eu cheguei, eu brinco com a Maria Alice até hoje, que eu fumava não sei quantos maços de cigarro por dia. Eu não sou fumante, tá? Eu nunca fui. Mas eu não tinha resistência nenhuma, gente. Eu subi um lance de escada. Ó, a Maria Alice tá aí. Não foi a Maria Alice. Eu subi um lance de escada e eu morria. Na academia tinha que subir, assim, sabe? Uma escadinha de nada para ir para as esteiras. Eu chegava lá em cima assim... Mal, eu não tinha resistência nenhuma. Meu primeiro treino com a Maria Alice de perna, eu saí assim com as minhas pernas tão bambeando, que eu me lembro que eu mandei uma mensagem pro João, eu tinha que andar uma quadra até a minha casa. E eu disse pra ele, eu acho que tu vai ter que vir me buscar aqui pra caminhar uma quadra, porque eu não consigo caminhar. Eu não tô brincando. Jesus amado, lembra, Maria Alice? Gente, o quadro da dor, assim, na pessoa sedentária no último, né? O que acontece? Eu fui indo, fazendo tudo errado. Meu Deus, parecia fumante. Eu fumava maços de cigarro por dia, nós brincava isso. Aí eu começava a melhorar, eu dizia, tô fumando só 2 agora. A gente ia brincando assim, né? O que acontece? A gente vai ganhando resistência. Não é assim? Nunca vou esquecer, nem eu. Porque tu ainda bate. E quem bate, esquece. Mas quem apanha, não esquece. Não. Quase morri. Gente, que loucura. O que vai acontecendo? Conforme eu vou treinando, eu vou adquirindo resistência, eu vou respirando certo, a gente vai adquirindo força. E o que vai acontecendo? Cada vez que eu vou treinar, daqui a pouco ela põe mais carga, daqui a pouco ela põe mais repetição. E a gente vai adquirindo força, né? Os músculos da gente se torna hábito, né? E a gente vai conseguindo aguentar mais, sustentar mais. Na vida espiritual é assim. Eu tô sempre aloprando as ideias da Maria Alice. Eu tô sempre falando pra ela, Guri, isso aqui na vida espiritual é igual. Eu tô sempre tendo insights lá no nosso treino, né? Cara, por quê? Porque é assim, a gente vai adquirindo uma musculatura espiritual na oração. Aquilo que eu não sabia fazer, aquilo que eu não aguentava. Às vezes o tempo, quando a gente tá começando a rezar, meu Deus, parece que o tempo não passa. Parece que se tu te dispõe a rezar uma hora nunca passa. Depois de um tempo, a gente vai aprendendo a rezar. A gente vai aprendendo a ouvir a Deus. A gente vai adquirindo uma certa força, uma certa musculatura espiritual, uma certa desenvoltura no quarto de oração. E quando a gente vê, a gente está entendendo, a gente está conseguindo, a gente vai avançando, né? O que não dá mais é para parar. O que não dá mais é para parar. E eu comentava ainda isso essa semana com a Kátia. Quanto mais vezes a gente vai tendo pequenas quedinhas sem firmar o pé, tá? Presta atenção. Quantas vezes a gente vai desistindo, aí volta, aí desiste, aí volta, aí desiste, aí volta. Quando a gente vê, a gente desiste e não volta mais. Não volta mais. Porque a gente não tá levando a sério o adversário que a gente tem. O adversário da nossa carne, que é a nossa adversária, que precisa ser judiada, que precisa, gente, a gente precisa fazer penitência, fazer sacrifício, senão a nossa carne vai nos dominar. A gente está subestimando o mundo que nos mantém distraídas. A gente acha que dá para conciliar um monte de coisa ainda com o mundo e com a vida de oração e com Deus. A gente pensa que não tem problema quando é o mundo que está puxando o nosso tapete, quando a gente está perdendo muito tempo com as coisas deste mundo, ao invés de estar indo para o quarto de oração, ocupando a nossa cabeça, ocupando a nossa imaginação com as coisas
desprezíveis até, ou desnecessárias simplesmente desse mundo. E a gente não está se dando conta que o nosso adversário, o demônio, ele é como um leão que ruge, diz a palavra, andando ao nosso redor para nos devorar. A gente tem que parar com essa coisa de ficar enrolando e deixando para depois as nossas decisões por Deus. Cara, eu vou ficar de sentinela, eu vou ficar de sentinela. E se eu escorregar, tem que levantar rápido. Tem que levantar rápido. Um dos maiores segredos para mim na minha vida de oração foi aprender a levantar rápido. Sabe quando tu tá andando na rua e tu cai um tombo, tu levanta bem rápido para ninguém ver que tu caiu? É desse estilo, né? Eu caí, mas já levantei, já caí levantando já, né? Essa demora para reagir, essa demora para voltar, essa demora para buscar confissão, essa demora para voltar a ir na missa, essa demora para ir pro quarto de oração. E depois, não sei o que. A gente fica dando mole pra gente mesma, a gente fica dando mole pro capeta. E, gente, uma hora a gente não levanta. E se nessa hora Deus nos chama e nos recolhe, pra onde que a gente vai? Sentinela, vigia, atenta, né? Amém? Amém. Porque eu sentia duas coisas ali. Quando tu falou do quarto de oração, para algumas pessoas que estão numa crise maior de fé, uma incerteza, talvez ir para a igreja, fazer esse momento, né? Porque lá, mesmo que tu não sinta, Jesus está lá. Tá lá. Não tenha dúvida. Vai para frente do sacrário, Jesus está aí. É um lugar de encontro com o Senhor e não tem dúvida nenhuma que ele vai estar lá esperando. E outra coisa, que a gente comentava sobre essas crises de fé, né? E eu me lembro que chegou um tempo na minha juventude, quando eu entrei na faculdade, que o professor colocou em questionamento a existência de Deus, eu tinha uma dor tão profunda no coração que eu me perguntava, realmente, se Deus existisse, eu não sentiria essa dor, eu não teria tanto sofrimento, né? E entrei num período de escuridão. E depois tive o meu encontro com Jesus na renovação carismática. E eu tenho tentado buscar aquela experiência, Jéssica, de encontro. E que foi como que eu fiz aquele caminho para reviver essa experiência de amor. E quando tu falou isso, que Jesus visita e cura a dor, que às vezes a gente duvida nas dores de hoje, quando a dor é mais profunda, eu me lembro que num retiro me disseram isso, né? Então eu vinha dessa escuridão e fui encontrando a luz. E num retiro me disseram assim, se tu apresentar para Jesus a tua dor, ele vai curar. E aí eu me lembro que na oração eu pensei, qual o momento que eu tenho que apresentar? E eu também, como tu falou de uma dor que eu não tinha apresentado para Jesus, eu voltei lá na adolescência, no momento de dor, que eu não tinha dimensão, que eu já estava com 20 e poucos anos e aquilo doía. Ainda estava doendo. Ainda estava doendo. E aí Jesus dizia, vamos lá que tu vai ver que eu tô contigo. Eu voltei na cena, eu vi o Senhor lá comigo e aquela dor nunca mais doeu. Deus seja louvado. Então, a gente precisa, tu falou assim, antes, quando deu a crise de fé, eu esqueci o que o Senhor fez por mim. A gente tem que voltar à lembrança. Tem que voltar. E Fazer no o caminho da crise a gente tem um bloqueio, né? Parece que a gente não acessa isso. E eu fui me dando conta que quando a gente não acessa, é porque a gente tá no meio da opressão mesmo, né? É um momento assim que a gente está sendo tentado mesmo, combatido para nossa fé ser roubada, né? E às vezes a gente o salmista avançou tanto em informação, estudo, teologia, filosofia, conhecimento humano, formação humana, que o caminho agora é voltar lá na experiência de amor. Sentar com Jesus, deixar Jesus amado, né? E tu sabe, Kátia, que uma coisa agora que tu falou é muito doido, porque não sei se eu vou saber explicar bem o que eu quero dizer, mas eu tinha anotado isso e agora tu trouxe, e aí eu lembrei. Como são as coisas, né? Às vezes, a tentação para nos fazer perder a fé na oração de intercessão ou no quarto de oração, de apresentar essas dores para Deus, às vezes a gente já tem uma vivência disso, tá? A gente já tem. E aí a gente começa a ter a nossa fé bombardeada de informações muito intelectuais. Como se a fé fosse um caminho apenas intelectual. Não é que não é. E essa é uma forma. O conhecimento, o estudo, né? É uma forma da gente chegar até Deus. Mas
a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a relativizar as nossas experiências com Deus como se elas não fossem válidas. Porque agora estou estudando coisas que não são válidas. Porque agora descobri tal coisa. Porque agora sei. Porque agora tenho esse conhecimento. E eu pego a minha experiência com Deus e desprezo isso. Como que a gente tem que ser atento? Porque essa é uma forma de tentação. É desprezar as nossas experiências de amor com Deus, de cura, de intimidade, por uma fé muito intelectual, intelectualizada, cheia de conhecimento e sem experiência. Não estou dizendo que pessoas que são super intelectuais não têm experiência com Deus. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que a gente é muito burrinho, às vezes, quando a gente não alcança, e a gente simplesmente quer fazer uma troca de uma coisa pela outra. Eu vou desprezar agora a experiência, eu vou desprezar a intercessão, o quarto de oração, essa troca com Deus, essa conversa de intimidade, porque agora eu quero ser só intelectual, né? Eu quero acessar a Deus apenas por essa via, né? E não é assim, né? Não é assim. A gente vai ver que os santos muito intelectuais, muito inteligentes, tinham uma intimidade profunda, um amor profundo com Deus, uma amizade profunda com Deus, né? E esse também é um caminho perigoso, né? Como a gente precisa estar atento, né? Aquele livro do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, né? A gente vai enxergando ali naquela leitura o quanto que o diabo é criativo, né? E nos enganar nas pequenas coisas, assim, né? Até às vezes deixar, né? O diabão velho lá, né? Deixar, dizer, não, deixa rezar, deixa ir na igreja, mas vai só roubando aqui essa experiência. E tem isso da intelectualidade ali também, né? Então, como é que a gente tem que ser esperto para não deixar a nossa fé ser roubada, né? E isso que tu falou, né, Kátia, de voltar na experiência, os salmistas falam isso, não? Tem um salmo que fala isso, também tem outras passagens da Bíblia que falam isso, assim, né? Falam isso, assim, de voltar a lembrar do que Deus já fez, né? Fazer memória, né? Trazer a memória, né? Vou trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? O profeta Jeremias. Mas a gente também tem nos salmistas salmos que são somente lembranças do que Deus já fez. Vamos relembrar aqui tudo que Deus já fez? Olha, Deus fez isso, Deus tirou o povo do Egito, Deus fez a... Começa lá Parecia na história de Abraão. sonhar. Exatamente. Então, assim, a gente vai vendo que os salmos estão sempre relembrando o que Deus já fez. Porque essa celebração do poder de Deus, nós temos que trazer a memória, nós temos que manter isso diante de nós. Por isso que a oração de louvor ela é tão importante, né? A ação de graças é tão importante. Para a gente não perder isso, de que Deus está presente. Olha tudo que Deus já fez. Olha tudo que Deus já fez. Porque devagarzinho, quando a gente está no meio da crise é muito difícil, mas a gente tem que aprender, sabe? A gente vai aprendendo, a gente vai tendo musculatura espiritual e esperteza para levantar mais rápido, sair desse lugar e trazer à memória aquilo que nos traz de volta esperança, né? Lembrando as coisas que Deus já fez. E por isso, mais uma vez eu digo, e vou falar isso para encerrar, porque já falei demais, já tomamos um tampão aqui, ter um caderno de oração, né? Hoje eu voltei no meu caderno de oração e comecei a ver várias coisas que eu tinha rezado. Um caderno de oração dos últimos 2 anos. Meu Deus, tanta coisa, tanta coisa. Fui olhando ali, fui me lembrando de tantas coisas que Deus já fez, de coisas que eu estava sofrendo, de coisas que Deus falou. Chorei de novo, coisas que eu já tinha chorado no dia. Como é importante isso para a gente lembrar, né? Amém? Vamos rezar então para encerrar, né? Porque o falatório e partilha já foi grande. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. E nós pedimos, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre nós mais uma vez, com a tua força, Senhor. Nos coloca nesse lugar de sentinelas. Nos dá a força do teu Espírito Santo, Senhor. Nos dá desejo, Senhor, nos dá vontade. Vem de ti o querer e o executar. Vem da bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade, Senhor. Nos dá, Senhor, o querer e o executar, estar neste lugar de sentinela, estar neste lugar de oração, Senhor. Restaura a nossa fé, Senhor. Restaura a nossa visão. Restaura a nossa prontidão, Senhor. Restaura a nossa oração de intercessão, de intimidade contigo. Nos coloca neste lugar de novo, Senhor. Nós te pedimos essa graça, Senhor. Nós te pedimos a graça, Senhor, de mais uma vez confiar em ti, de confiar em ti de novo, Senhor, de nos lançarmos sem medo, Senhor, nos teus braços,
de nos lançarmos sem medo, Senhor, neste lugar, no quarto de oração, no lugar de intimidade, no lugar da intercessão, do quarto de guerra, Senhor. Nós queremos segurar na tua mão e assumir o nosso lugar, Senhor. Desperta nosso coração, Senhor, com a graça do teu Espírito Santo. Faz uma obra em nós, Senhor. Faz uma obra no nosso coração, Senhor. Nos visita essa noite, Senhor. Nos visita nos próximos dias, Senhor. Que nós sejamos visitadas, Senhor, pela tua presença. Que a tua presença, Senhor, nós sejamos sensíveis à tua presença nos próximos dias. Que tu te revele a nós de forma muito pessoal, Senhor, muito particular. Restaurando as forças da nossa alma, Senhor, a nossa visão. Nos trazendo revelação, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que é tu que faz, Senhor. Nós somos gratas, Senhor, por este tempo de oração, por esse tempo de partilha, por este chamado. Muito obrigada, Senhor. Sabe, Kátia, que agora a gente estava rezando e eu tive uma sensação da visita de Deus nos próximos dias. Assim, eu me lembrei de um padre que contava assim que ele recebeu oração de batismo no Espírito Santo e ele esperava muito que fosse um momento muito bom. E ele disse que não foi nada, assim, rezaram por ele, rezaram até em línguas, ele nem entendeu nada. E ele achou assim que ia ser algum acontecimento e não foi. E aí ele disse que ele ficou decepcionado, porque ele tinha pedido com tanta vontade aquela graça do Espírito Santo, e ele não sentiu nada, ele não viu nada. E aí ele disse que de noite ele foi dormir e quando ele estava indo dormir parecia que tinha alguma coisa na cama dele. Ele começou a sentir, parecia que ele sentia no corpo dele, no coração dele, parece que Deus estava ali com ele e ele sentiu a presença de Deus depois. E ele foi visitado pelo Espírito Santo sozinho, no meio da noite. Né? E aí ele teve aquela experiência da presença de Deus que transformou a vida dele. Eu sentia isso, eu nunca mais me lembrava dessa história. Me lembrei disso agora. Eu senti assim essa visita de Deus. Né? Que Deus vai nos visitar. Que Deus vai visitar muitas mulheres que estavam rezando com a gente a live. Que vocês vão sentir assim, muitas mulheres serão visitadas e terão uma presença, uma sensação sensível mesmo, assim, sabe? Da presença de Deus, do Espírito Santo. É uma coisa muito pessoal, muito particular. Uma graça que Deus faz, sabe, para cada uma mesmo, na nossa medida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Kátia, quer cantar de novo? Vamos encerrar? Vai cantar? Bom versinho, então. Só um versinho, só pra gente encerrar com uma Kátia cantando mais um pouquinho. Em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. Amém. Kátia, faz um sorriso para nós fazer o print aqui. Gente, Deus abençoe. Uma ótima noite. E mês que vem, se Deus quiser, vai ser presencial. Obrigada, Kátia. Deus te abençoe. Eu que agradeço. A ti também.